A gente sabe que a China está trabalhando nessa construção da nova Rota da Seda, né? Onde é que entra o Brasil nisso? Né? Quais são os planos para o Brasil? De que maneira o Brasil pode ou não ser incluído nisso? Vantagens, etc. Fala um pouquinho para nós disso aí, para a gente começar o nosso papo. Bem, eu acho que a nova Rota da Seda ela é uma expressão concreta de uma globalização que eu acredito que a China está construindo centrada nela, né? Ou seja, não que ela seja hegemônica ou hegemonista nessa globalização, mas eu acho que essa conversa que fala-se muito de desglobalização, aliás, estava discutindo com um economista americano esses dias, né? Em que ele fala, do Partido Republicano, inclusive, estava falando com eles, o meu leque de amigos, né? Como que é, né? Ele falando do decoupling, the risking da economia americana em relação à chinesa, né? E eu tocando na questão da desglobalização, aí começa essa discussão, né? Ou seja, enfim, eu acho que existe um lado, sim, uma globalização que está se erodindo, né? Muito por conta daquela lei do Lênin, a lei do desenho desigual, explica muito essa questão do que está acontecendo no mundo hoje, essa erosão do capital financeiro e o surgimento de múltiplos polos de poder pelo mundo, né? Mas também existe uma globalização que surge, que não, eu não falo que seja alternativa a essa, mas superior a essa, que é capitaneada pela China, que é uma globalização baseada em investimentos produtivos em infraestruturas fora da China, ou seja, então a China virou hoje uma provedora de valor de uso para o mundo inteiro, principalmente para os países da periferia do capitalismo, e hoje também uma provedora de projetos de industrialização para países da periferia. Né? Então, acho que esse é um ponto que eu acredito que é fundamental saber. Existe uma globalização, na minha visão, que a China está capitaneando, e essa globalização é produtiva, inclusiva, é uma globalização que envolve, inclusive, questões que envolvem cultura, por exemplo, porque não adianta você investir em infraestruturas, novos setores produtivos, mas não ter um embate, vamos dizer assim, subjetivo, ou seja, acho que os chineses estão começando a se preocupar com isso também, né? Agora, como que o Brasil entra nisso, né? Eu acho que falta no Brasil, aí não tem nada a ver com o governo, não tem mais a ver com o Estado, uma visão mais concreta do papel da China no nosso processo de desenvolvimento, né? Eu falo isso a partir de uma visão mais historicizada dessa questão. O Brasil ele se desenvolve, já falei algumas vezes, o Brasil nós somos um país periférico, nós somos um país socialista, nem tampouco um país capitalista central, ou seja, não temos um capital financeiro altamente desenvolvido a ponto de suportar o processo de industrialização. Aliás, aqui acabou isso, né? E muito menos aqui no Brasil os meios de estratégia de produção são controlados pelo Estado. Então, nossa tendência a planejar é muito fraca, não temos condições de planejar a economia a partir de tendência que criamos, né? Então, a tendência é que nós planejemos a nossa economia a partir de tendências dadas de fora. Então, o Brasil se industrializa muito a partir da década de 50, a partir da tendência do automóvel, né? Que a partir dessa tendência, você constrói Brasília, você interliga o Brasil, você unifica o mercado interno e o Brasil, ele passa a constituir milhares de pequenas unidades produtivas que vão se transformar ancilares ao capital estrangeiro, que é multinacional, que mais à frente vai transformar o Brasil no maior potência, no maior parque metalmecânico do mundo nos anos 80, né? Hoje qual que é a tendência que o mundo entrega para o Brasil para o nosso salto adiante, né? Eu acredito que essa tendência que a China tem de entregar valores de uso para o mundo, né? Então, o Brasil hoje tem uma questão que envolve as nossas infraestruturas, que é uma questão de soberania nacional, ou seja, o Brasil hoje está com as suas infraestruturas destruídas, e isso é o básico de uma revolução burguesa, ou seja, você tem um país conectado do ponto de vista físico, né? E isso está destruído no Brasil, e a China tem possibilidade de nos entregar essas infraestruturas necessárias para reunificarmos o mercado interno. Mas aí demanda-se uma discussão, Humberto, que você vai entender muito bem, que demanda muito uma massa crítica muito grande. Eu tenho um advogado com a presidenta Dilma, com todo mundo que eu tenho conversado, né, que nós deveríamos transformar a soja, ferro e petróleo em ativo estratégico, né? E a partir da transformação disso em ativo estratégico, nós negociarmos com os chineses, e para isso você vai ter que criar toda uma capacidade institucional de comércio exterior, de planejar o comércio exterior, para fim de trocar esses ativos estratégicos por investimentos em infraestruturas e abrir uma porta para a nossa reindustrialização a partir da transferência de tecnologia. Então, o problema que eu vejo é que você não tem no Estado brasileiro, hoje, uma inteligência nacional capaz de elaborar nesse nível.
né? Então, nós estamos acabando que perdendo uma oportunidade em relação à China, porque nós não pensamos as relações Brasil-China nesses termos. Nem a chamada burguesia, nem a direita, nem a esquerda. Né? Mas, Elias, A esquerda tem desculpa te interromper, mas assim, só porque depois o assunto vai para outro lado. Você não acha que talvez a gente possa ter alguma esperança na turma que está no BNDES agora? Porque eu acho que da galera que está no governo, tá, que está na economia, eu levo um pouco mais de fé na galera que está no BNDES. De repente o BNDES não podia puxar isso aí e conversar para a gente conseguir convergir, porque eu estou concordando contigo, eu acho que é por aí mesmo, cara. Eu acho que, né, eu vou falar em termos mais gerais, eu acho que o próprio Lula tem essa consciência, tá? Eu vou falar porque de conhecimento de causa própria, né? Só que o Lula é uma pessoa, o BNDES é uma instituição, né? Só que o Estado brasileiro, ele é um Estado muito problemático, né? Quando as pessoas me perguntam, elas não querem ir para outro lado, depois a gente vai para esse outro lado, né? Mas eu acredito que para a destruição da nossa inteligência, Humberto, ela foi tão generalizada a partir dos anos 90, ou seja, uma inteligência que pensava o Brasil, enquanto projeto nacional, ou seja, de direita, de esquerda, mas um projeto nacional, isso foi destruído de tal forma que hoje você não consegue reunir 10 pessoas para pensar nos termos que estou colocando aqui. Não é que eu seja um gênio, que eu seja nada disso, não, apenas um cara que tem que pensar alternativas para o Brasil. Agora, o BNDES, sim, ele é um... O Aloysio Mercadante é uma figura que está tocando o BNDES de forma magistral, na minha visão, né? E, em certa medida, é um polo avançado dentro do governo Lula, né? Que deve ser cultivado e temos que prestar muita atenção no que está acontecendo ali no BNDES, né? Mas acho que é por aí mesmo, entendeu? Falta inteligência nacional, ou seja, o Estado brasileiro falta reunir grandes inteligências para poder pensar. As relações com a China nesses termos, né? Eu não acho que o Itamaraty, por si só, seja essa instituição, também é, né? Mas acho que as relações Brasil-China são tão estratégicas no nosso futuro, né? Que nós deveríamos ter novos marcos institucionais para pensar essa relação, né? Bacana, cara. E você tá falando aí, assim, eu tô com a minha avaliação de conjuntura, Elias, é o seguinte, eu acho que o mundo está caminhando para uma situação de tensão na geopolítica internacional, justamente pelo quadro que você relatou antes para a gente aí. A gente, depois, né, da dissolução do bloco soviético, a gente teve aquele momento de estabelecimento do mundo capitaneado pelos Estados Unidos, que é um mundo que se esfacelou. Esse mundo está esfacelado e está surgindo, então, esse mundo que você relatou aí para nós. E eu tenho ficado preocupado com um crescente nível, tá, de polarização Estados Unidos e China e esse aumento de nível de tensão, né? Então, por exemplo, tem várias questões que, por exemplo, não me parecem ser do interesse da China, né, sustentar qualquer tipo de guerra. A minha avaliação da China é de um pragmatismo onde eles só teriam a perder com isso, porque afinal de contas eles têm hoje como utilizar o mercado justamente para ganhar essa guerra, né? Mas eu acho que os Estados Unidos também têm essa avaliação, que se eles jogarem no campo do mercado, eles não podem com a China. Então, assim, me parece cada vez mais que o Ocidente, né, os países centrais do capitalismo estão pressionando para haver uma escalada dessa tensão, justamente porque se isso não acontecer, é um jogo que a China está ganhando. Cara, aí na China, tá, o que que você está sentindo? Como é que o governo está lidando com isso? Eu imagino que eles também estejam enxergando alguma coisa parecida com isso. Qual é a tua opinião sobre isso, cara? Antes da gente entrar naqueles outros assuntos, fala um pouquinho para nós disso aí também. Cara, eu acho que uma das coisas que mais impressiona aqui na China é que o governo ele tem conseguido ao longo dos últimos 5, 6 anos transferir energias dispersas na sociedade, ou seja, por exemplo, essas big techs capitalistas que tinha aqui na China, que tem na China, né? Ela levava, por exemplo, que a maioria dos jovens chineses que saíssem das universidades quisessem trabalhar nessas empresas, que é a Alibaba, etc, etc, né? E o governo interviu diretamente nelas por uma série de questões, mas principalmente por questões geopolíticas, né? Por quê? Porque o governo enxerga que existe um ponto fraco no país, que se não for enfrentado, pode colocar em risco a própria existência do sistema, né? Que é a questão que é a grande questão que envolve o socialismo no século XX e XXI, que é a questão da soberania tecnológica, né? Então, e se a China não enfrentasse essa questão tecnológica, da sua debilidade tecnológica, ela pode ser esmagada em 10 anos, aquela mesma coisa do Stalin, em 31, daquela fala do Stalin no Congresso do Partido Comunista, que disse em 10 anos nós vamos estar na maior guerra de todos os tempos, e estamos 50 anos atrás dos países capitalistas, ou se tiramos o atraso em 10 anos, ou vamos ser destruídos, né? A China vive
uma questão existencial também, né, nesse sentido. Então, você percebe o quê? Hoje, uma concentração de força na China, científica, social, política, para o quê? Para que ela busque a sua autonomia tecnológica. Então, são bilhões, trilhões de investimentos em tecnologia de semicondutores, de computação quântica, de meios e maneiras de superar o embargo americano, superar o bullying americano, o bullying tecnológico americano em relação à China. Né? Então, hoje, o governo chinês enxerga da seguinte forma: eu vejo o Stalin em 41, diante da ameaça nazista, e você vê hoje a China sob ameaça, vamos dizer assim, dos seus canais de suprimento de semicondutores serem quebrados, né, serem rompidos, né, e o país perder 2 ou 3 gerações em relação aos Estados Unidos, né, na infraestrutura de semicondutores, e ela perder de vez essa guerra tecnológica, né, porque é a derrota do socialismo, que é entre nós, né. Mas o que está vendo é o contrário, ou seja, os chineses eles estão conseguindo avançar muito nisso, né. Eu, particularmente, tenho uma visão de que hoje a grande luta de classes no mundo hoje, quem pode discordar de mim, envolve a busca do socialismo, no caso da China, de autonomia tecnológica na indústria de semicondutores, porque se alcançar essa autonomia, literalmente o socialismo alcançou o capitalismo, algo que seria inédito na história. É a única grande tecnologia que a China se encontra atrás dos americanos é essa. Agora, para isso, você precisa de investimento, Humberto, na casa de bilhões, de centenas de bilhões de dólares por ano. Né? Para isso tem que haver um sistema financeiro poderosíssimo, capaz de criar moeda, né, e espraiar esses canais de financiamento, ou seja, de forma que o país tenha condições de queimar dinheiro em praça pública e conseguir chegar lá. E estão conseguindo. Então, os chineses veem hoje tudo isso que você está colocando aí como uma luta pela sobrevivência do sistema e do próprio país. Né? Eles têm uma clareza disso, que é tão grande, meu amigo. Uma das coisas mais importantes e interessantes aqui é que eles não têm dispersão de pensamento, ou seja, o foco deles é esse. Né? Se eles nos derrotarem aqui, nós perdemos a guerra. É simples assim. Né? Eu falo isso por conta eu falo com um ar de autoridade, por conta dos contatos que acabamos de ter aqui com grandes figuras da China, né? Ou seja, que nos traz esse tipo de conversa, né? Mas estão preparados, estão indo para cima e querem ficar nesse jogo, não querem ir para guerra quente, não querem, eles querem alcançar os americanos nessa guerra tecnológica. Eu acho que eles vão alcançar, ou seja, eu era mais pessimista um tempo atrás, hoje eu sou muito mais otimista, porque os resultados estão aparecendo muito, muito rapidamente aqui na China, né? Cara, assim, nesse ponto aqui eu quero também falar um pouquinho com o chat, com a galera da nossa audiência, né? Eu e Elias convergimos muito no que diz respeito do socialismo do século XXI, tá? Isso não é consensual entre os marxistas, tá? É sempre um debate, né? A China socialista, não é? E eu defendo muito o socialismo real e acredito muito no projeto chinês, e não digo com isso que a China vai vir aqui e vai nos salvar, tá, gente? Não é isso. Para mim, a China é um país que tem um pensamento extremamente pragmático no sentido dessa guerra que eles estão travando. Eu acho que nós temos que encontrar o nosso caminho, a nossa organização. E a gente sempre fala também aqui no canal, Elias, que, né, a China não tem teto de gastos, né? A China, eu repito uma frase assim, gente, e às vezes para quem está começando pode parecer contraditório. Eu digo, gente, na minha avaliação, a China tem relações capitalistas de produção, porém é uma ditadura do proletariado. Sendo assim, eu classifico como um socialismo, né? Só que ela utiliza essas relações capitalistas de produção a fim de superar o capitalismo. Né? Então, na verdade, isso não é nem algo que eu estou inventando a roda, tá, galera? Assim, o socialismo, né, o comunismo vai se estabelecer lá no final se a gente conseguir fazer das nossas relações de produção mais produtivas. Não adianta a gente idealizar que nós vamos superar o capitalismo enquanto o capitalismo tiver, entre aspas, ganhando essa corrida. Então é disso que o Elias está falando aqui. Tá? Então, o que a China faz, ela só faz porque teve lá atrás uma coisinha chamada revolução. Eu digo, Elias, aqui para a galera que me acompanha, que os próprios economistas desenvolvimentistas, né, alguns marxistas, assim, a fórmula para o crescimento do país, para o desenvolvimento das forças produtivas, para o avanço da indústria, para a evolução na escada do desenvolvimento tecnológico,
Não é um grande mistério. A gente já tem muitas formas de responder isso. Tem muita gente boa que já produziu muito material baseado em pesquisa, sem esses mitos todos liberais. Então a questão não é o que fazer para fazer a economia se desenvolver, as forças produtivas se tornarem mais produtivas, a indústria crescer. A grande questão para nós aqui no canal é sempre política. Políticas. Os entraves são políticos, né? Não é que nós não tenhamos grandes economistas aqui no Brasil capazes de traçar um grande plano de desenvolvimento e que esse plano não seja factível de ser aplicado. A questão sempre é política, porque há uma relação de poder e há uma divisão internacional do trabalho, onde, a partir dessa relação de poder, o Brasil tem um lugar a ocupar. A China bagunça tudo isso aí, né? E uma das formas que faz a China poder fazer tudo isso aí é porque houve uma libertação política da China a partir da Revolução. E o processo revolucionário chinês vem sendo construído desde então e sem essas amarras políticas, e hoje há esse entendimento, e por isso que a China faz o que faz com a sua macroeconomia.